Bem-vinda, Roberta, minha parceira, minha amiga. Muito bem-vinda, Lenzinha. Bom te ver por aqui. Rosana, minha querida, minha irmã querida. Chama a mãe aí, Rosana. Ainda não viu. Oi, Eglin. Gente, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, gente, eu quero começar compartilhando com vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né, de ver alguma coisa dos meus stories, mas hoje eu estive o dia inteiro em imersão, num treinamento muito bacana. Né? Eu sempre falo que desenvolvimento é para sempre, né? A gente está sempre melhorando em alguma coisa. E agora, nas minhas últimas horas agora da tarde, eu tive uma oportunidade incrível que eu preciso compartilhar com vocês. Me falem se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, ok? Gente, hoje no evento, vocês não têm ideia quem acabou de palestrar. Eu fiquei tão impressionada, a palestra foi maravilhosa, valeu muito. Quem estava palestrando era o Chris Gardner. Não sei se vocês conhecem. Quem aqui conhece o Chris Gardner? Conta pra mim. O Chris, gente, nada mais é que o cara que inspirou o filme A Procura da Felicidade. Ele foi a pessoa realmente que era o personagem, né? O filme foi inspirado na vida dele. E foi incrível a palestra. Extremamente motivadora, extremamente engrandecedora. E aí eu venho convidar vocês a refletirem, né? Porque a gente fica pensando na vida, né? O que a gente está fazendo para crescer? O que a gente está fazendo para se desenvolver? E eu aprendi... Oi, Nath. Oi, mãe. Giva, seja bem-vinda. Muito legal, Egli. Muito legal mesmo. Assim, depois eu vou até postar nos stories. Foi incrível. Enfim. Ele inspirou o filme. Ele conta, né, que vem de um livro que ele tinha escrito. E o filme, ele representa quando ele tinha 28 anos de idade. É um ano da vida dele. Então, ele contando é tão mágico. E ele terminou, falou muita coisa legal. E aí, ele terminou contando uma história, não sei se vocês conhecem, da neta dele. Ele tem uma neta, ele teve mais filhos, além do pequenininho lá. E olha que legal que ele falou. Na verdade, o filho dele não tinha 5 anos, como no filme é representado. Quando aquilo aconteceu, porque aconteceu de verdade, o filho dele tinha 1 ano e 2 meses. Usava fralda ainda. Imagina o desafio daquele homem ficar com o filho dele, né, morando na rua, vivendo da forma como ele viveu. E ele conseguiu. E aí, foi muito engraçado, porque ele contou uma história agora no final, que a neta dele, um dia ele já estava num status bom de vida, ele já tinha tido, anos se passaram, quando ele estava com 60 anos, a neta dele pediu pra ele: vovô, eu quero conhecer, você conhece o presidente? Aí ele falou: conheço. E ela disse: eu quero ir na Casa Branca, eu quero tirar uma foto com o presidente. Ele começou a rir, né? Ele falou assim: mas como assim? Eu vou lá na Casa Branca? Ela falou: vô, você não conhece? Então você vai ligar pra lá, vai dizer que eu sou sua neta, que eu quero tirar uma foto com ele. Diga também a minha idade. Aí ele: tá. Eu vou ligar lá, vou dizer que a minha neta, de 7 anos, quer tirar uma foto com o presidente. Ela disse: não, vovô, diga que eu tenho 7 anos e meio. Ele: claro, isso vai fazer toda a diferença. Mas como ele acreditava muito no que ele aprendeu durante toda a vida, ele fez aquilo. Ele ligou na Casa Branca e pediu. E ele conseguiu. E tem fotos lindas da neta dele com o Obama. É muito gratificante, gente. Hoje a tosse tá aqui, tá atacando. Então pensar, né? O sonho daquela menina de 7 anos e meio foi realizado. Por que o nosso não pode ser? Aliás, vamos mudar a pergunta. O nosso pode ser também. Então, quais são os seus sonhos? Quais são as vontades? Acredite no que você tanto quer, como aquela menina de 7 anos.
Oi meninas que estão chegando agora, sejam todas muito bem-vindas. Vocês vão perceber que a minha voz tá esquisita porque eu tô com a tosse atacadíssima. Então tá complicado de controlar. Mas vamos lá. E aí, gente, hoje muitas pessoas fizeram perguntas sobre os perfis comportamentais, que foi nosso tema de ontem. Então eu fiz algumas postagens lá, deixei lá. As pessoas que já estão concorrendo para o perfil, espera aí, quem sabe é você a pessoa da vez e vai já conhecer qual é o seu perfil. Mas tem muita informação lá, então depois dá uma olhadinha no meu feed, vai entender um pouquinho mais, tá bom? Gente, chama mais pessoas para estar aqui com a gente. Eu sei que sábado à noite realmente é bem concorrido, mas eu vou ficar cada vez mais feliz. Já estou muito feliz com vocês aqui, muito grata. E quem vier mais vai somar ainda nessa felicidade. E hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo. Então, na verdade, a tosse, ela tá incomodando mesmo. É um negócio que já vem de alguns dias e ela vai passar. Pois é, Líria, o tema é muito interessante. Então, pra gente pensar em gestão de tempo, o que é a gestão de tempo? Né? Pra você, o que é a gestão de tempo? Então, como a gente fez na quinta-feira, hoje eu te convido a pegar papel e caneta, porque a gente vai pensar em algumas áreas da sua vida aí, para você ver como que você está administrando o seu tempo, ok? Então, vai lá, pega papel e caneta, quem ainda não pegou, e nós vamos começar. Pensando assim, né? Gestão de tempo. Hoje em dia, a nossa vida acontece milhares de atividades ao mesmo tempo. Com o advento da internet, ficou cada vez, em vez das coisas ficarem mais tranquilas, o fato da gente ter tanta informação na palma da nossa mão faz com que a gente às vezes se perca num tanto de coisa que a gente tem para fazer. Então, vamos lá. Conta pra mim aí. A gente manda coraçãozinho, que vocês sabem que eu gosto de um coraçãozinho, né? E chama as pessoas também. Clica aqui embaixo no aviãozinho, chama as pessoas para estar participando. E lembrando que quem tiver perguntas pode usar a interrogação que tá aqui embaixo, tá? Pode fazer as perguntas, que aí eu vendo e vou respondendo. Então assim, gente, olhando pra sua vida, quem já pegou papel e caneta aí, olhando pra sua vida, como que tá o tempo que você usa para você mesmo? Para suas atividades do dia a dia. Atividades com você. Então, quanto tempo você fica na sua companhia? Qual que é o tempo que você se dedica para você? Vamos lá. Pensando nisso, eu gostaria que você se desse uma nota de 0 a 10 para o tempo que você se dá para você. Ok? Agora vamos pensar no tempo que você está se dedicando para a sua família. Quando que foi a última vez que você esteve junto com a sua família? Isso mesmo, Líria. Vamos lá chamar as pessoas. Quem chegou agora, seja todo mundo muito bem-vindo. Então pensa aí, gente. Como que é o tempo com a sua família? Qual foi a última vez que você realmente esteve com a sua família, mas com um tempo de qualidade? Sem estar ali com o celular na mão, o tablet, no computador. Realmente numa roda de conversa, olhando no olho. Como que foi isso? E o tempo para o seu relacionamento amoroso, como é que tá? Qual foi a última vez que você foi dar uma volta na rua? Tudo bem neste momento de pandemia, ok, mas que você foi até a padaria, junto com seu parceiro ou com a sua parceira. Como que foi este momento? Houve um tempo para vocês estarem ali reunidos? Houve uma conversa? Qual foi a qualidade deste tempo? Como está o seu tempo com... Então, Paty, pensando na pandemia, às vezes esse tempo é online. Às vezes esse tempo é ligar realmente, a gente aproveitar o que a internet tem de bom, né? Então pegar ali, vamos reunir. Então pegar as pessoas mesmo, vamos bater um papo, vamos fazer uma conversa aqui, conta o que está acontecendo com você. Porque por conta do momento atual, muita gente ficou realmente isolada dentro de casa e a solidão fez mal para muita gente, né? Então, pensando nisso, como que você usou esse tempo?
ok? Então pense aí, nesses itens. Então, se deu uma nota de 0 a 10 para o tempo com você mesmo, uma nota de 0 a 10 para o tempo para você e sua família, uma nota de 0 a 10 os seus relacionamentos amorosos. Agora, uma nota de 0 a 10 para os seus amigos. Qual foi a última vez que você se dedicou tempo para os seus amigos? E aí, Givanilda, você que está de férias, como é que você está usando esse tempo? Está priorizando as atividades, priorizando o que é importante? Então, a gente está olhando algumas coisas. Agora, vamos pensar, e o tempo para o seu autodesenvolvimento? O tempo para você estar estudando, para você estar procurando coisas que realmente são importantes. Como que está isso para você? Conta para mim. Vamos lá, de 0 a 10, que nota que você se dá nesse quesito? E aí, pensando nisso, quais são os nossos ladrões de tempo, né? Então, como que você está usando esse seu tempo lá no trabalho? Então, você usa esse tempo de forma... Você consegue se organizar? Ou os enfermeiros que estão aqui comigo, você consegue chegar no seu plantão e definir o que você tem para fazer? E você consegue sair do plantão e falar assim, ufa, fiz tudo o que eu tinha para fazer. Como que é isso para você? Então pense aí como é que você está usando o seu tempo, porque o tempo ele tem muitas vertentes, são muitas coisas. Né? Então, é muito amplo a gente falar de como estou usando o tempo. E é engraçado que é uma das grandes desculpas que a gente se dá. Eu não tenho tempo. Eu não fui porque eu não tenho tempo. Eu não vi porque eu não tive tempo. Eu não fiz a tarefa porque eu não tive tempo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu falo para os meus mentorados, para os meus alunos, para os meus treinandos. Tempo. Uma coisa que todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão comigo aqui agora, todos temos igual. Todos os dias de manhã a gente ganha uma poupancinha ali igual. Sabe o que é? O tempo. Todos nós temos 24 horas no nosso dia. É igual isso para todo mundo. Sabe o que muda? O que muda são as prioridades. É o que você realmente considera importante. Então, quando a gente olha e fala assim, eu não fui... Vou falar coisas duras hoje, hein? Fazer igual aqueles anúncios polêmicos. Hoje trago notícias duras. Então, quando a gente fala assim, eu não tive tempo de ligar para um amigo. Eu não tive tempo de visitar um amigo. Esta não foi a minha prioridade. Eu priorizei outra coisa. Pode doer, gente, mas é a verdade. Então, tá, ok, eu priorizei outro relacionamento, eu priorizei outra atividade, mas são prioridades. E aí a gente precisa olhar para isso. A gente precisa começar a entender de que forma que a gente está gastando o nosso tempo. Porque se a gente faz ali o nosso mapinha de 0 a 10, olhando aonde está indo o nosso tempo, e a gente começa a identificar, peraí, meu tempo... Então vamos lá, eu esqueci um dos tempos, né? Eu não falei do tempo do trabalho, eu falei do desenvolvimento, mas e o seu tempo para o trabalho? Como é que tá? De 0 a 10, o seu tempo ali nas suas funções de trabalho realmente. Você consegue fazer as atividades começar e terminar? Então, pensando nisso, olha para essa situação como um todo, né? Começa a observar agora quais são os seus ladrões de tempo. São aquelas atividades, vamos entender ladrão de tempo, aquelas atividades que a gente faz, que a gente se perde. A gente passa ali horas e horas e horas, se atrapalha, se atropela e deixa de fazer o que realmente talvez seria importante. Um dos grandes ladrões de tempo que a gente tem hoje em dia é a internet. Quem nunca entrou no Google e falou assim, vou pesquisar aqui um tema de trabalho X. Aí de repente entrou no Google, tá lá pesquisando, aí do nada aparece um pop-up do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, e você entra ali. Entrou ali, gente, é o que eu costumo falar da flor de lótus do Percy Jackson.
É como se você tivesse mergulhado. E aí, de repente, do nada, você olha e passaram-se 3 horas. Você fala assim, nossa gente, mas eu só queria dar uma olhadinha. O que era mesmo? E aí, o mais engraçado. A gente fala, meu Deus, fiquei muito tempo na internet. Vou sair. Aí depois que você sai, você fala assim, caramba, o que eu tava pesquisando mesmo? Não, nem olhei. Quem nunca? Conta aqui pra mim. Quem que nunca fez isso, gente? E esse é um grande ladrão de tempo. Outro ladrão de tempo é a TV. Eu sei que agora, com o advento dos streamings, está diminuindo o acesso tipo, a novela, a coisas mais da TV aberta, mas o tempo que a gente perde nos seriados também é grande. Não adianta eu falar, eu não assisto novela, eu não assisto TV aberta. Mas se eu uso o mesmo tempo ou até mais num seriado, eu também estou perdendo tempo. E aí, eu vou até retocar a palavra que eu falei. Eu vou trocar o perdendo tempo por eu estou priorizando usar meu tempo para outra coisa. No final do dia, se eu não tiver por exemplo, vamos pensar que eu tinha traçado que para hoje eu ia estudar. Vamos pensar que hoje, como eu contei para vocês, eu ia ficar na imersão. Aí na hora que eu cliquei lá na imersão, aparecesse um pop-up e eu me perdesse. E eu começasse a assistir um seriado, começasse a fazer outra coisa. Isso ia mostrar que a minha prioridade mudou. Deixou de ser a imersão, deixou de ser o meu desenvolvimento, o meu crescimento e passou a ser o seriado. E aí, quem vai dizer se isso foi bom ou foi ruim são os resultados que eu vou obter. É simples assim, gente. Não tem muito o que a gente contra-argumentar com relação a isso. E aí vamos começar a pensar quais estão sendo as nossas prioridades. O que a gente pode fazer para deixar o mais equilibrado e o mais alinhado na nossa vida? Para que a gente termine o dia de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, os enfermeiros que estão aqui, conta pra mim como que é a rotina de vocês. Vocês saem do plantão com aquela sensação de trabalho ok, fiz tudo que eu tinha para fazer? Ou passou um furacão, não dei conta, apaguei só incêndio o dia inteiro? Existem essas duas possibilidades, né? Tem mais, mas as mais comuns são essas. Então pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha gestão de tempo? Quais são, as formas que eu posso ir resolvendo isso? Como que eu posso perceber? Eu falei 2 ladrões de tempo, mas nós temos muitos outros. Então você sai na rua e você vai comprar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, de repente você se perde na rua. Você vai falar com alguém, que nem a gente falou ontem dos perfis comportamentais. Você pega um comunicador, ele começa a conversar e ele se perde no meio da conversa. Então, e aí? Esses são ladrões de tempo. Você assumir uma tarefa que não é sua, por exemplo. Você fala assim, alguém te pede um favor. E aí você sabe que aquilo ali pra você vai ocupar um tempo que você não dispõe, mas você fala assim. E aí quando você fala assim, isso faz com que você deixe de fazer algo que de fato era importante. Você priorizou a atividade do outro. E aí você está fazendo com que o seu fique de lado. Então lembra lá aquilo que eu sempre falo, eu tenho falado pra vocês. Toda vez que a gente fala sim pro outro, quando a gente deveria ter falado não, a gente tá falando não pra gente. E aí, os resultados, eles vão vir. Porque eu tô ensinando o outro como ele me trata. Se eu cedo sempre, o outro vai acostumar. Se eu falo que eu dou conta, o outro vai acostumar. E aí, gente, tá tudo bem? Ou pelo menos deveria estar. É a gente arcar com aquilo que a gente está tendo, certo? Que a gente está ensinando para o outro. Então, quais são as dicas, agora para a gente resolver isto? Então, pensar, pessoas queridas, vamos fazendo perguntas aqui na caixa de pergunta, tá? Para eu ir respondendo. Hoje a nossa live, embora o tema seja muito interessante, ela tem um tempo um pouco mais reduzido, então dá pra gente entrar com perguntas para quem quiser estar fazendo. Então aproveitem, ok? Então vamos lá.
que a gente pode fazer para melhorar essa questão do tempo? Então, a primeira coisa é identificar. É fazer um mapa lá do seu dia de como que você está usando o seu tempo. Quais são as estratégias que você está usando, o que para você é prioridade na sua vida. Então, a prioridade são as atividades do trabalho, é a família, é o seu autocuidado. Quais são as suas prioridades? Divida as suas prioridades. Mas vamos pensar num plantão. Você chegou para pegar plantão, qual que é a gente começar a abrir a cabeça para pensar, né? Faça uma lista das suas tarefas, de quais são as tarefas que você tem para realizar. E aí, gente, isso serve de exercício para quem tá aqui agora. Pensa aí, a hora que acabar a live, pega uma lista, um papel em branco, escreve todas as atividades. Renata, isso pode ser para tudo, tá? Não serve só para o emprego, pode ser para tudo. Mas quando a gente fala que vai fazer uma atividade, a gente se compromete a fazer uma atividade e não faz, a gente fica frustrado. E aí, às vezes, a gente deixou de fazer porque nós priorizamos a atividade do outro, tá? Então pega aí, gente, um papel e vamos fazer uma lista de todas as atividades que vocês têm para realizar. De hoje, não vamos colocar hoje, mas se tiver alguma coisa importante ainda que você vai fazer hoje, mas vamos pensar de amanhã, domingo, até o próximo domingo, tá? Então a gente vai fazer de hoje até, vamos pensar que vai valer até sábado à noite que vem, 7 dias certinho, ok? Coloca tudo que vier na sua cabeça. Deixa lá, então você vai colocar ali as atividades de trabalho, se você tiver alguma coisa para entregar. Você pode colocar os plantões que você tem, ok? Isso é interessante. Coloca todos os resultados que você precisa entregar, se você tiver indicador. Se você tiver médico para agendar, por exemplo, que é seu, coloca. Se você tiver que fazer mercado, coloca. Se você tiver um curso para fazer, coloca. Se você tiver live para assistir, coloca. Você vai colocar todas as atividades, independente de qual área seja. Paty, você pode usar o Gucci. O Gucci é uma ferramenta de qualidade, que a gente trabalha gravidade, urgência e tendência. Mas eu acho que existem outras matrizes mais interessantes para a gente trabalhar a questão do tempo, tá? Então, quando a gente coloca ali, você vai pegar tudo. Faz uma catarse no papel. Tira da cabeça, porque a gente tem mania de ficar no tem o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E isso consome uma energia muito grande. Então, tira da cabeça, coloca no papel. Você vai sentir um alívio a hora que você colocar no papel. Escreve tudo. Você terminou de escrever tudo, o que você vai fazer? Você pode usar a ferramenta que a Paty falou, que é a gravidade, urgência e tendência. Você pode usar a matriz de Eisenhower. Você pode usar qualquer matriz. Eu vou pedir para vocês fazerem da seguinte forma. Eu adoro uma caneta colorida, tá? Então você vai pegar, vai separar. Você pode separar com uma caneta colorida, marca-texto, por cores. Você pode separar da forma que você quiser. Você vai separar por áreas. Então você vai colocar assim, o que é da área pessoal, o que está relacionado à família, o que está relacionado ao trabalho, o que está relacionado a você, ao seu autocuidado. Você vai dar uma separada ali nos itens, beleza? Terminou de fazer isso? Que legal, Líria! Essa é a matriz de razão. Não vai sair agora o nome, mas é essa a matriz. Depois eu escrevo para vocês que é mais fácil. Essa matriz que a Lirian falou, eu acho ela muito interessante. Quem tiver lá no grupo do WhatsApp, depois eu vou estar disponibilizando 2 ferramentas. Uma para você saber como você está utilizando o seu tempo. E eu vou disponibilizar também essa matriz. Por quê? Qual que é o próximo passo? Você fez a lista, você vai separar para você ter na sua cabeça o que corresponde a qual área. E aí, você vai jogar nessa tabela. O que é essa tabela? Vamos usar essa de exemplo, porque eu vou disponibilizar ela para vocês lá no grupo do WhatsApp. É uma tabela que ela é dividida em 4 quadrantes. Como que funciona? Urgente e não urgente, importante, não importante. Então, como que você vai separar esses itens que você tem para fazer? Você vai olhar e vai começar a priorizar. O que é urgente e importante? Urgente e importante é tudo aquilo que eu tenho que fazer de hoje para amanhã.
Então vamos pensar, eu tô lá no plantão. Renata, posso te colocar assim, depois entra lá no link da bio e pede, me passa, você vai entrar em contato, aí já cai com o seu WhatsApp, aí eu consigo te acertar, tá bom? E aí, como que funciona? Urgente e importante. Eu tenho que fazer de hoje para amanhã. São coisas, a gente tem a tendência a achar que tudo é urgente e importante, mas não é. Então é olhar aquelas atividades assim. Por exemplo, eu vou pro plantão. O plantão é urgente e importante, ok? É hoje e agora, eu tô indo pro plantão. Eu cheguei no meu plantão, eu vou estratificar todas as atividades que eu tenho para fazer. Vai ter atividade que eu tenho que fazer agora? Vai ter atividade que eu posso fazer no decorrer do plantão. Vai ter atividade que eu posso fazer no próximo plantão. Se for amanhã, se for daqui 12 horas, daqui 24 horas, enfim, 36 horas, eu posso fazer depois. Mas vai ter atividade que eu não preciso fazer. Vai ter atividade que eu posso delegar, que não precisa ser eu ir lá fazendo. E isso é um ladrão de tempo. Então, quando a gente joga na planilha, quando a gente joga ali nessa tabela da matriz, a gente consegue estratificar. E aí, o nosso olhar de falar, nossa, é tudo urgente. Não é. Então, vamos pensar num enfermeiro que chega para pegar plantão numa unidade de internação. Tá? Ele chegou para pegar plantão e aí, a primeira coisa, ele vai receber o plantão. Então, tem duas situações. Ele já pode ter aquele enfermeiro que gosta de chegar um pouquinho antes, já dá uma olhada no carrinho de parada, já dá uma olhadinha. E aí, essas são atividades que são urgentes e são importantes. Porque, por exemplo, o carrinho de parada, ele não adianta ele fazer no final do plantão. Porque se tiver uma parada no meio do plantão e o carrinho estiver faltando material, estiver aberto, aquilo pode gerar um evento, pode gerar uma fatalidade. Então, na cabeça do enfermeiro, isso é urgente e importante. Cheguei, é uma das primeiras coisas, se não for a primeira que eu vou fazer. Fiz isso, vai conferir psico, porque é algo que a gente sabe da gravidade, da urgência, da tendência, como a Patrícia citou. Beleza? Aí o enfermeiro foi lá, pegou plantão. Ele já sabe que caso ele não tenha feito antes, a próxima atividade que ele vai ter que fazer, não adianta ele falar, vou ali resolver um problema, vou conversar com, sei lá, com a equipe, vou fazer alguma coisa. A próxima atividade, caso ele já não tenha feito, é ele fazer a divisão dos colaboradores. Ele precisa fazer isso, porque senão a equipe, se ela não tiver já com os pacientes certos, ela vai ficar perdida, né? Então, já é uma ordem cronológica para esse enfermeiro ir pensando. Neste momento que ele chegou, ele não precisa ir fazer as SAIs, mas ele sabe que ele tem que fazer SAI. Então, o SAI, na cabeça desse enfermeiro, é uma atividade que é importante, porque é uma atividade que ele sabe que tem que ser feita a cada 24 horas, que é a obrigação dele, porém ele não precisa fazer aquela hora. Então, ela é uma atividade importante, mas naquela hora não é urgente. Ficou claro para vocês isso? A próxima atividade, aí vamos pensar. O enfermeiro tá lá fazendo as atividades, tem um paciente para levar para exame. É um paciente de baixa complexidade, é um exame tranquilo. Na organização dele de tempo, ele vai colocar ali, encaminhar este paciente para exame. Mas é aí que entra o delegar. É uma atividade que ela pode ser urgente, mas no contexto daquele enfermeiro não é importante para que ele realize, mas é importante ser realizada. Neste caso, ele vai delegar. Não é ele que sai da unidade. Quem sai da unidade é o técnico que ele vai delegar. Entenderam? Então, vai ter aquela atividade. Eu faço agora, no início do plantão, é imediato. Um paciente parou, é imediato. É urgente e é importante. Eu não posso falar, daqui a pouco eu vou. Não, é agora. Eu vou dividir a escala de profissionais. No início do plantão, é agora. Não tem muito o que fazer, a menos que eu já deixe pronto de um plantão para o outro. Mas aí depende da rotina da instituição, depende do que cada um faz aí, como que cada serviço tem um jeito de fazer. E aí, gente, vai vir as atividades que não são nem urgentes e nem importantes. São essas atividades que a gente perde tempo.
São essas atividades que são os nossos ladrões de tempo. Pensando, e aí eu falei para vocês fazerem a lista, né? Nessa lista eu tô dando exemplo do plantão porque nós estamos falando focado para enfermeiro. Se a gente estivesse pensando lá na nossa vida, urgente e importante, eu tenho um trabalho para entregar que o prazo é hoje. É hoje, é urgente e importante. Eu vou agendar médico para a semana que vem. É importante, mas não é urgente, então tá no outro quadrante. Eu tenho, vamos pensar, algo que seja urgente e não importante. Estão me mandando um e-mail e eu preciso responder este e-mail. É urgente porque eu preciso responder aquela pessoa. Mas para mim não é tão importante. Então é algo que eu posso priorizar dentro da minha rotina. Então pessoas, por exemplo, que têm o hábito de ficar vendo caixa de e-mail toda hora, WhatsApp toda hora, vamos parar com isso, gente. Porque toda vez que a gente fica respondendo as pessoas imediatamente, é legal porque você mostra para a pessoa que existe um interesse. Não estou dizendo para a gente deixar as pessoas sem resposta. Mas estou dizendo que a gente não pode parar tudo que a gente está fazendo para ficar respondendo o tempo todo. Então é começar a priorizar. Então olhar ali, eu vou responder e-mail para quem trabalha aqui com e-mail. Vou responder e-mail, eu trabalho 12 horas, 8 horas ou 6 horas. Vou fazer isso no início do plantão, depois que eu já ajustei as tarefas, e no final do plantão. Eu não preciso fazer isso o tempo todo, a menos que eu receba a informação de que chegou alguma coisa importante, que é algo que alguém sinaliza. Quando for realmente importante, gente, as pessoas vão ligar. Vai ter uma outra forma de comunicação. E agora indo para a última parte, que são os nossos ladrões do tempo, é pensar assim, o que não é urgente e também não é importante? Então uma atividade, como nós falamos, rede social, às vezes não é uma coisa urgente. E aí, por exemplo, hoje eu utilizo as redes sociais como um veículo também de trabalho. Então neste caso, é urgente e é importante, muitas vezes. Mas se for só para lazer, talvez não seja nem urgente nem importante. Então eu posso diminuir o tempo que eu me dedico para isso. Ou talvez posso nem ficar. Eu posso escolher a rede. Então, por exemplo, eu não posso falar o nome porque a gente tem problemas com o Instagram, se a gente fala, mas a rede social nova que tá rolando aí, que é super divertida. Gente, se você entra ali, o tempo voa. Então, se eu puder não entrar ou dedicar X tempo do meu dia para aquilo, é a melhor forma. Ou X dia da semana só que eu vou me dedicar àquilo, é a melhor forma. E aí lá no plantão, quando a gente pensa na rotina do enfermeiro, é assim, é aquela atividade que não é sua. Então, por exemplo, você está fazendo um trabalho, a gente assume muito, né, o trabalho dos outros, infelizmente, eu espero que isso mude, mas eu tô fazendo um trabalho do médico, tô fazendo um trabalho da nutricionista, tô resolvendo um problema da manutenção. Esses problemas não são meus. E aí isso faz com que eu perca tempo do que é meu de fato. Então o tempo que eu tô gastando para receber o monitor que não tá funcionando, porque a chave não sei o quê, esse tempo eu poderia estar na beira do leito, dedicando um tempo de qualidade para o paciente. Eu poderia estar finalizando um indicador. Eu poderia estar analisando um dado da minha unidade. Eu poderia estar treinando a minha equipe. E aí, como que eu estou usando esse tempo de verdade? Chegou pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Opa, temos várias perguntas. Aqui, a Rosana perguntou, quando temos tempo em excesso, como administrar isso para não cair em depressão? Então, Rosana, é interessante você pensar assim, mesmo você tendo tempo em excesso, quais são as atividades que você tem para realizar, né? Pensando dentro das suas atividades. E aí, eu estou me dedicando para estudar, eu estou fazendo algum curso, eu estou buscando alguma outra atividade, e é saber utilizar dentro do tempo que você tem, o que você pode estar fazendo. É óbvio que é um caso de depressão, é importante buscar ajuda psiquiátrica, psicólogo, terapias, né, que vai estar te ajudando, vai estar te conduzindo para que você saia desse estado. Mas
a melhor forma é você priorizar as suas atividades, você focar naquilo que te dá prazer. Então pensa lá no nosso começo, quando a gente olhou para as áreas lá da nossa vida, do nosso tempo. Então qual que é o tempo de qualidade que você está usando para você? Então quando você está lá com o seu tempo de qualidade, que você está se cuidando, que você está observando a sua pele, está observando o seu cabelo, está cuidando, está fazendo uma unha. E isso, gente, eu não estou falando de recursos financeiros para fazer, você mesmo fazer. Você mesmo parar um tempinho, se olhar, se apreciar. E aí esse tempo de qualidade, ele pode durar 2 minutos, que é todo o tempo do mundo, ou pode ser 1 hora, já que quem tem um pouquinho mais de tempo. Então é saber como utilizar este tempo, ok? Vamos para a próxima pergunta. Qual livro que eu indico sobre gestão de tempo? Lilian, tem um livro do Jerônimo Temel, que é um dos meus mentores, que fala sobre produtividade e tempo. Eu não lembro o nome exatamente, mas depois eu posso publicar para vocês lá no grupo e posso colocar nos stories também. É um livro bem legal, que ele ajuda você a usar essas ferramentas e você realmente ir acompanhando, porque a gente que gasta muito tempo em coisas que nem percebe, ele faz você ter um norte. Ele ajuda muito essa questão do tem que. Então toda vez que vir um tem que, eu tenho que fazer tal coisa, coloca no papel, tira da cabeça. Porque essa energia que você fica ali gastando, então vamos pensar que eu tô aqui falando com vocês e pensando, eu tenho que preparar a live de amanhã, eu tenho que, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que... Isso tá gastando uma energia e faz com que eu perca a interação com vocês, eu perca a qualidade do tempo que eu tô tendo aqui agora. Então, pensou no tem que fazer o quê? Escreve, tira da cabeça, isso vai ajudar muito. A Carmen comentou aqui que muitas vezes o enfermeiro tem que priorizar o que não é da sua função. Isso é verdade, Carmen, mas isso vai muito do nosso posicionamento e da instituição, né? São coisas que eu espero que num futuro breve a gente consiga mudar, porque a gente faz parte de uma equipe multi. Infelizmente, no passado, nós fomos, lá na nossa educação, lá no passado, foi ensinado que a gente tinha que ser submisso, que a gente tinha que aceitar o que os outros falavam. E isso não é uma verdade, né? Nós somos membros da equipe, nós estamos ali representando uma classe, né? E somos tão profissionais quanto qualquer outro membro, tão importante quanto qualquer outro membro. E aí, quando a gente assume o papel do outro, o outro, pra ele é legal, uai. Se eu tiver alguém que faz a minha função, tá bom. E as pessoas acostumam. Então, vamos pegar aí o exemplo do profissional, sei lá, eu lembro de uma instituição que eu trabalhei e tinha uma rivalidade muito grande entre a fisioterapia e a enfermagem. Por quê? A fisioterapia aspirava os pacientes e ela entendia que a enfermagem tinha que descartar os fluidos e lavar o pote, quando precisava lavar o pote. E a enfermagem entendia que não, que se a fisio aspirou, ela vai lá e faz isso. E aí é questão de posicionamento, como você se posiciona, como que você vai lá e conversa, como que a instituição entende isso, né? Então é um trabalho de formiguinha, mas que a gente precisa começar, a gente precisa se posicionar. Fala assim, olha, você finalizou aí? Deixa o box organizado, deixa tudo organizado, que aí quando eu fizer eu também vou deixar. E é fazer acordos, e serem acordos que as pessoas estejam ali realmente entendendo que é um trabalho em equipe, ok? Vamos lá, a Renata falou que estava lendo ontem que devemos comunicar na importância diretos, porém tudo por mensagem. Então, a comunicação por mensagem às vezes ela atrapalha um pouquinho mesmo, Renata, porque depende muito de como foi escrito, de como a pessoa recebe. Isso é um desafio da modernidade e a gente vai precisar aprender a lidar com isso, porque veio para ficar. É isso mesmo, Paty. A gente desapegar dessas coisas, uma forma é colocar no papel, porque aí você consegue tirar da cabeça. Você faz uma catarse ali no papel e vai limpando. Experimentem fazer isso depois que acabar a live. A Carmen falou assim, que no último emprego dela, muitas vezes quando o gestor precisava falar com um cliente, passava para a enfermagem responder.
É engraçado porque as áreas, de uma forma geral, elas entendem que nós estamos ali do lado do paciente, beira-leito. Muitas vezes, né, somos nós que ficamos mais tempo, na maior parte das vezes, na verdade, com o paciente, com a família. Então, as áreas, elas entendem que a responsabilidade é nossa. Então, quantas vezes, né, a gente presencia situações da família brava porque o médico não chegou, brigando com a enfermagem? Quantas vezes, quem nunca viu isso? A família ou o próprio paciente bravo, brigando porque a torneira tá saindo água muito quente ou água muito fria. E aí briga com a enfermagem. Por quê? A enfermagem ela foi assumindo isso e, em contrapartida, somos nós que estamos ali mesmo na frente do paciente. E pra gente, o que interessa mesmo é que o paciente tenha a melhor recuperação possível, o melhor atendimento possível, e a gente acaba fazendo. Mas é importante que pro nosso colega de trabalho, a gente comece a puxar ele para a responsabilidade que é dele. A Egli está falando que o trabalho em equipe é essencial, com todos os deveres e responsabilidades. E aí, Egli, eu queria falar uma coisa a respeito disso, que é muito engraçado, porque as pessoas, elas tendem a não saber quais são os seus papéis e as suas responsabilidades. Então eu convido vocês a pensar. Então quem tá aqui que é enfermeiro, independente do setor que você seja, se você é enfermeiro da qualidade, da gestão de risco, se você é enfermeiro do pronto-socorro, da UTI, da ANEL, da enfermaria, de qualquer lugar, qual é o seu papel? Quais são o seu conjunto de responsabilidades? Então você chegou para pegar seu plantão, você vai fazer a sua lista de atividades que você tem para fazer. Então pense aí, quem está aqui comigo, pense quais são as suas atividades. E aí vai priorizando e pensa o que é seu de verdade, qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade. Porque às vezes, Rosângela, você falou muito bem, às vezes a gente quer abraçar o mundo. E nessa de abraçar o mundo, o que acontece? Às vezes, esse enfermeiro ele deixa de fazer o que é dele. Esse profissional, ele deixa de fazer o que é dele de fato. Então, uma das lições mais importantes na gestão do tempo é dizer não. É aprender a falar não. E não. E mais uma vez, gente, eu vou falar pra vocês que não é vomitar um não. Não é agredir o outro com esse não. É falar um não com amorosidade. Então, eu falo, olha, neste momento, isso eu não posso fazer. Olha, você tá vendo? Quando alguém vem te falar, pra te passar uma atividade, te falar, você fala, olha, ok, eu tenho isso aqui pra fazer. Qual dos dois é a prioridade pra eu entregar? E aí você dá pro outro, opa, esse é um jeito de falar não. Ou então você vai falar assim, olha, neste momento eu não consigo te responder isso, mas amanhã a gente conversa. Então sabe aquela situação quando um colaborador te pede alguma coisa e você não sabe falar não? Essa é uma estratégia ótima para você começar a treinar. E aí você vai perceber que o não, ele é libertador. Porque você começa a parar de fazer as coisas que são da vontade do outro e você começa a fazer as coisas que são a sua vontade. A Lilian falou aqui o nome da matriz, eu vou mostrar para vocês, aí vocês copiem. É a matriz de Eisenhower. Essa é a matriz de urgência e importância, que eu falei para vocês, que eu vou disponibilizar ela lá no grupo do WhatsApp. Então, quem já tá lá no grupo vai receber. Quem ainda não tá no grupo, quer participar do grupo, pode pedir lá no link da bio. Então tem lá um dos itens, quero participar do grupo, eu já coloco vocês e aí eu disponibilizo o material. E aí a função do grupo é realmente a gente começar a fazer essas trocas de material, de conversas, tudo que a gente for vendo aqui, lá no grupo vai ser um pouquinho mais de material, né? Vamos lá, a Renata falou que com isso acabamos dando apoio ideal para o paciente. E as instituições cobram que o enfermeiro arrume todo o setor e que não o cliente. Renata, é que a gente está lá direto com o paciente e com a unidade. Então o enfermeiro ele acaba sim sendo a referência. Né? Eu lembro de uma imagem na graduação
quando colocaram como se fosse uma orquestra, todos os profissionais da saúde, uma grande orquestra, e quem estava orquestrando, quem estava ali de maestro, era o enfermeiro, nessa imagem que eu vi lá na graduação. Ao longo do tempo, a gente sabe que isso foi mudando, que o centro desse cuidado é o paciente, é a pessoa que tem que ser o centro do cuidado mesmo, mas nós também sabemos que o enfermeiro, ele faz parte, ele tá ali, né, nas 24 horas, é o enfermeiro que tá ali. O enfermeiro, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, né, é a equipe de enfermagem. Porque o médico, ele passa ali 1 hora na unidade, 2 horas na unidade, tirando os hospitais que tem hospitalista que fica um pouco mais, diarista que fica um pouco mais, mas no geral, o contato do paciente com o médico é aqueles 15 minutos que ele entra no quarto, faz avaliação, conversa. Já com a equipe de enfermagem, é nas 24 horas. O paciente, ele não vê a pessoa, ele só vê a pessoa da nutrição entregando a comida e tirando a comida. Então ele não tem contato com essa equipe. A pessoa da hotelaria é o mesmo processo. Quem é a equipe que ele tem contato o tempo inteiro? Se ele tocar a campainha, vai estar no quarto. É o enfermeiro. Então a gente acaba realmente assumindo esses papéis. Só que é importante a gente ter a consciência do que é nosso e do que é do outro. Sempre assistindo o paciente da melhor forma possível. Agora eu queria que vocês refletissem e pensassem, né, de que forma que eu posso melhorar a minha utilização do tempo, usando essas ferramentas, e o que mais? O que eu deveria tirar a partir de hoje, ou reduzir o máximo que eu tô fazendo, que eu sei que eu tô gastando tempo? Fala pra mim, o que vocês acham que precisaria reduzir ou tirar? Pensa aí, coisas que você tem feito e que estão drenando a sua energia, estão drenando o seu tempo, que se você começar a tirar, você vai começar... eu lembrei de uma coisa que eu já falei, mas eu não enfatizei tanto. A questão de você delegar. A gente, com essa ideia de querer abraçar as atividades, abraçar tudo, abraçar todo mundo, às vezes a gente tem dificuldade de delegar. E delegar é uma das atividades mais importantes do enfermeiro. Que ele tá ali e ele tem a equipe dele para fazer as atividades. E isso eu aprendi, gente. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu comecei na enfermagem como técnica de enfermagem. E aí eu fiz faculdade, fiz graduação, depois eu passei a ser enfermeira, depois eu tive as minhas promoções aí, até chegar como diretora de enfermagem, passei pela educação continuada, supervisão, gerência e por aí vai. E aí, o que eu aprendi lá atrás? Logo que eu lembro que a gente olhava e falava assim, enfermeira não faz nada, quando eu era técnica. Enfermeira só fica sentada. Quando eu me tornei enfermeira, eu vi o quanto o enfermeiro trabalhava. Mas aí eu falava, a supervisor não faz nada. O supervisor só manda, só sabe tirar funcionário. Aí eu virei supervisora. Aí eu percebi o quanto que o supervisor trabalhava. Eu falava, meu Deus do céu, é um trabalho maluco. É muita coisa. Tem que acompanhar a equipe, tem que acompanhar a diretoria, é muita coisa. Aí, mas eu pensava, né? Essa gerente, não sei, acho que ela não trabalha tanto assim. Aí eu virei gerente. Aí eu vi o quanto o gerente trabalhava. E eu falava, né? Mas acho que a diretora é tão tranquila, acho que eu trabalho tanto mais que ela. Aí eu virei diretora. E aí a gente vai percebendo o quanto, às vezes, a gente olha para a atividade que o outro está realizando e a gente diminui, mas sempre estão trabalhando muito. E aí o que eu aprendi quando eu me tornei enfermeira? Foi uma das grandes primeiras lições que eu tive. Eu, como enfermeira, eu posso ir lá e fazer a atribuição que é do técnico de enfermagem. Então eu posso, qualquer cuidado que é do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, eu enquanto enfermeira posso ir lá e fazer. Porém, o auxiliar e o técnico não podem fazer a minha atribuição. Então, isso sempre, gente, desde do meu primeiro emprego como enfermeira, o que eu aprendi? Eu sempre vou ajudar a minha equipe, sempre. Porém, eu sempre vou fazer o meu, porque eles não podem fazer por mim.
Então, no momento que eu estiver fazendo a atribuição, que é minha, é privativa minha, infelizmente, neste momento, eu não posso ajudá-lo a fazer a dele. É claro que vai ter situações que eu vou precisar parar, se for uma urgência, eu vou ter que ter bom senso, mas sempre com esta consciência. Porque eu não posso delegar para que ele faça algo privativo. Então, é sempre pensar desta forma. Como é que eu posso delegar com amorosidade, sem ser grosseiro, sem ser hostil, mas passar para o outro o que cabe a ele. E aí, os enfermeiros, às vezes, eles têm medo. Medo de como que o técnico auxiliar ele vai receber essa demanda. Então, ele fala assim, mas está sobrecarregado. Deixa eu ir lá e fazer. Só que lembra, ele não vai poder fazer o seu. E aí, quando a gente vai lá e faz, o que a gente está passando de imagem para a equipe? A gente está ajudando, a equipe entende que a gente está ajudando. Porém, dependendo de como você constrói isso, te passa uma mensagem para a equipe que você não tem autonomia, que você não tem liderança. Então, qual é a imagem que você quer passar? Aprenda a delegar e aprenda a dizer não. Certo? Gente, agora, se a gente tiver mais pergunta, entra aqui que este é o momento de fazer pergunta e este é o momento do print da live. Então, como eu falei para vocês estão concorrendo, quem estiver participando lá, já tem uma série de pessoas que estão participando. Quem está fazendo todo dia vai participar mais vezes no sorteio, então vai ter mais chance de estar ganhando. E uma das coisas que está concorrendo, que vocês já sabem, é a análise de perfil comportamental. A gente vai ter livro também e vai ter também sessão comigo. Então vamos lá, este é o momento do print. Printaram? Quero ver foto bonita. Vocês vão marcar lá a hashtag Jornada SOS Enfermeiros e vão me marcar nos prints, tá? Vai publicar lá nos stories de vocês. Conforme vocês forem publicando, eu vou republicar eles. Aí vocês vão saber que eu vi e que vocês automaticamente estão concorrendo. Eu já vi que algumas pessoas já pediram para entrar no grupo do WhatsApp. Se tiver mais alguém querendo entrar, já pede. Amanhã, provavelmente, eu já disponibilizo o teste para vocês estarem fazendo. Disponibilizo a matriz, porque eu vou dar um tempo para mais pessoas entrarem, tá? Para não ficar toda hora publicando, repetindo as mensagens para vocês. E aí, gente, o que eu tinha para trazer para vocês era isso hoje. Eu espero que tenha somado, que vocês comecem a olhar para o tempo de vocês, como vocês estão se organizando. Percebam o que vocês estão fazendo. E aí, quando vocês fizerem o teste, é bem interessante prestar atenção no resultado. Porque lá você vai poder perceber quanto tempo você está gastando do seu tempo em atividades que são realmente importantes, que você deveria estar fazendo. Você vai perceber quanto do seu tempo você só está apagando incêndio. E você vai perceber o quanto do seu tempo você está gastando com atividades que você deveria estar delegando ou dizendo não. Então, é bem legal fazer esse teste, é bem interessante. Vocês mesmos vão fazer, vocês mesmos vão se avaliar. E aí, depois, quem quiser trocar lá no grupo, a gente vai conversando. Isso daí é muito legal, porque é pensar como que eu quero sair do meu plantão? Qual que é a experiência que eu quero ter no final do plantão? Como que eu quero me sentir enquanto enfermeira, olhando para as atividades que eu fiz? Eu fui enfermeira durante o plantão? Hoje eu fui técnica. Eu me fazia essa pergunta quando eu era recém-formada, porque eu tinha no começo um hábito muito grande, eu brincava com os técnicos, imaturidade, eu era recém-formada, e eu tinha um hábito, eu adoro funcionar, é uma coisa que eu gosto muito. E eu vim de diálise, então funcionar fístula é algo muito é prazeroso, é uma delícia, eu gosto, fazer o quê, né, gente? Nós somos vampirinhas por natureza. E aí eu lembro que eu disputava com os técnicos quem acertava mais. Isso logo no meu começo quando eu fui promovida para enfermeira.
E aí eu chegava em casa e eu falava, caramba, hoje eu não fui enfermeira, hoje eu fui técnica. E eu levei um tempo para poder perceber o meu papel real de enfermeira e para poder fazer a transição. Mas chegou um momento que eu percebi que por mais que eu gostava de funcionar, eu só ia entrar em ação quando realmente fosse necessário, porque tinha outras infinitas tarefas que eu precisava fazer e que eles não poderiam fazer por mim. A Petila comentou aqui que o enfermeiro ele delega e o colaborador não faz atribuição. Caracteriza como insubordinação. Como o enfermeiro poderá desenvolver este técnico auxiliar de enfermagem? Vamos lá, Petila. Hoje, esse é um tema só para uma live, hein, Petila? Muito bom. Eu não vou conseguir responder porque está acabando o tempo. Vou tentar ser bem breve. Em subordinação, você vai precisar colocar para essa pessoa que ela está sendo insubordinada, e aí dentro da instituição você vai ver quais são as políticas da instituição, se você vai aplicar um feedback, se você vai aplicar alguma sanção, se você vai conversar com essa pessoa, e você vai entender, o mais importante, por que ela está dizendo não. Se ela está dizendo não porque ela é folgada, é preguiçosa, é reclamona, ou se ela está dizendo não porque ela não sabe, porque ela não foi treinada para aquilo, porque ela está sobrecarregada, ela precisa de ajuda. Então é importante que você tenha este olhar, né, para que você possa ajudar essa pessoa a se desenvolver. Eu sou extremamente a favor de você entender. É óbvio que quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente vai convivendo com as pessoas e vai entendendo o que está acontecendo, né? A gente vai entendendo se é um bom funcionário ou não. Tem pessoas que, infelizmente, acabou, não tenho mais o que fazer, depende do querer do outro. Mas existem muitas situações, que os funcionários são rotulados como problemas e, na verdade, eles precisam de acolhimento. Existe uma história ali atrás, existe algo que precisa ser acolhido e ajudado. E aí você pode entrar como desenvolvedora. Gente, tá acabando, para eu poder gravar, eu vou ter que finalizar. Mas gratidão, quando delega é libertador mesmo, Jane. Gratidão por todos vocês que estiveram comigo. Eu espero que vocês tenham printado, que vocês postem, que vocês concorram aos prêmios. E amanhã nós estamos juntos. O tema de amanhã é muito bom mesmo. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus.